Meu amigo vascaíno, notícias excelentes. O Vasco correndo atrás de reforço, encaminhando jogador importante. O Vasco que já fechou aí 2 negócios para 2025. O Vasco atrás do Xerifão, atrás do goleador do campeonato argentino. O Vasco aí simplesmente vai montar um time forte aí para o próximo ano. O seguinte, vamos falar também aí sobre o Grego, sobre o Marinates, né? Ontem a gente teve aí conhecimento que o filho do Grego quer comprar uma casa aqui no Rio de Janeiro e que pediu para o pai dele para poder comprar. O Vasco da Gama e o Magnati já escolheu o Vasco da Gama. Vamos falar toda essa perseguição da mídia aí contra o Vasco, nessa situação aí do Magnati. E, claro, a gente vai falar aqui sobre a situação de renovação de contrato e saída de jogadores. Perfeito? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever, tá? Venha fazer parte da nossa família, meus amigos, certo? Nossos vídeos dão uma média de 10 a 8 mil visualizações. Mais da metade de vocês não são inscritos no nosso canal. Bom, vamos começar falando aqui sobre uma notícia muito boa. O Vasco deixou encaminhado aí a renovação de contrato de 2 grandes ativos do Vasco da Gama. Me refiro aqui a Vegete e a Léo Jardim. O Vasco encaminhou as renovações de contrato desses 2 atletas. Atletas aí que estavam sofrendo assédio aí de clubes do Brasil e de fora do Brasil. Então, muito importante essa situação da renovação de contrato aí do Vegete e do Léo Jardim. Não deixe de ser 2 grandes reforços para o Vasco. O Vasco que renovou também o contrato aí do Vitor Luiz, prorrogou o contrato aí do Maxwell e do goleiro Pablo. Perfeito? Bom, agora a gente fala aí sobre a situação de saída aí do Vasco da Gama, porque essa situação aí, gente, do Ryan, o Ryan já está vendido aí, vai para a Fiorentina, né? O Vasco está aguardando só chegar a janeiro aí para poder fazer esse anúncio. 100 milhões de reais, uma grana que vai cair do céu ali para o Pedrinho, né? Porque para fazer a montagem do time, isso é muito importante, assim como Piton e Cocão, né? Esses 2 jogadores aí estão com os dias contados no Vasco. Eles é Cocão uma proposta de 20 milhões, do Piton 60 milhões. Então a gente vê ali que o Vasco, com esses 3 jogadores aí, pode arrecadar quase 200 milhões de reais. É muito, mas muito dinheiro. Bom, agora a gente fala sobre a situação de reforços, porque o Carille deu uma lista e o Carille que já começou a trabalhar aí nos bastidores para ajudar a reforçar o Vasco, porque esse ano parece que o Pedrinho está fazendo certo nesse final de temporada. O treinador está participando ali do projeto de 2025, do processo de contratação. Isso é muito importante. Como vocês são sabedores, o Vasco fechou com o Lucas Freitas, né? 3 anos de contrato, jogador que vem aí do Palmeiras. Palmeiras manteve 50% aí dos direitos federativos do atleta, perfeito. Estava lá no Juventude, né? Assim, é uma aposta.
mas vale a pena, na minha opinião, essa aposta com um jogador muito novo, tem 21 anos e pode agregar muito aqui ao Vasco da Gama. O Vasco que também fechou com o Tietê, né? Contrato de 1 ano com gatilho aí, com metas que, se for atingida, o Vasco da Gama tem um gatilho automático de mais 1 ano. Mas aí surgiram novidades, né? O Carille deu uma lista ali para o Pedrinho. Ontem a gente falou para vocês do zagueiro Pablo, e chegaria aqui para poder compor o elenco do Vasco da Gama. O Pablo, que tem 33 anos e está emprestado ao Botafogo, jogador do Flamengo, certo? O Vasco tem interesse nesse jogador. É um homem de confiança aí do Carille, que foi campeão com o Carille. Ontem a gente tomou, tá, conhecimento que o Vasco quer o Balbuena. Na minha opinião, é um baita de jogador que joga lá no Dinamo Moscou. O Vasco está tentando um empréstimo. Essa situação tem uma probabilidade muito grande de acontecer, porque o contrato dele está acabando agora em junho de 2025, né? É um jogador que foi emprestado, por exemplo, para o Corinthians, o Dínamo emprestou. Então há uma possibilidade muito grande do Vasco ter o Balbuena. E, na minha opinião, cara, é um reforço de peso aí a chegada do Balbuena, ainda com 33 anos, é um jogador de seleção paraguaia, né? E a gente fica muito contente com essa situação. Bom, a gente também tomou conhecimento que nessa listagem tinha dois, ou melhor, tem dois atacantes. Um é do Guilherme, ponta esquerda do Santos, né? O destaque do Santos, 10 gols e 9 assistências na Série B. Um jogador aí que está dentro do orçamento do Vasco da Gama, e é o que eu falo. É um jogador que, se tivesse um time melhorzinho ali no Santos, teria feito ainda mais diferença. A gente foi pego de surpresa, porque a gente tomou conhecimento que o Vasco está negociando com o Talleres, com o presidente Andrés Fassi, tá? A contratação do Frederico Girotti. O Girotti, que é o goleador do campeonato argentino, hoje lá na Argentina é o melhor atacante em atividade, foi artilheiro na última temporada e, assim, né, o Girotti confirmou que o Vasco da Gama tem interesse no atleta, jogador que está avaliado ali em 2,5 milhões de euros, é um investimento muito pesado, mas que o Vasco da Gama quer fazer, porque é um cara que chegaria aqui para jogar ao lado do Vegetes, cara aí de peso, perfeito? Então, a gente passou aqui para vocês a situação envolvendo reforços, certo? A situação do Coelho, o Vasco aguarda aí uma oferta melhor do Atlético Paranaense com o Léo Pelé para fechar esse negócio, tá? E o empresário do Canóbio desmentiu a situação do Milan. Bom, vamos falar aqui agora sobre o investidor, porque ontem a gente também tomou conhecimento que o filho do magnate intercedeu ao pai e simplesmente o magnate escolheu aí o Vasco da Gama. A gente já tinha passado essa informação para vocês. O filho do magnate está vendo casa aqui no Rio de Janeiro, ele vai morar aqui para ser o responsável aí para tocar o futebol vascaíno depois aí da venda. Estamos no processo de due diligence, são 60 dias aí de due diligence, uma troca de documentação, e o seguinte, né? Depois vem aquela parte ali da minuta do contrato. Então, as coisas estão muito encaminhadas, muito evoluídas. O Magnate vem aqui no Rio de Janeiro, o Vasco pode ter aí um aporte já para janeiro, para simplesmente
fazer aquisições. O Vasco foi atrás até do Richarlison. O Vasco ter ido atrás do Richarlison é porque tem coisa grande por detrás disso aí. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!